Olá, um bom dia para você. Quantas barragens existem no Brasil e quantas são fiscalizadas? Algumas delas podem se tornar uma nova tragédia ambiental, como a barragem de Mariana? Perguntas que os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo querem responder. Quando se fala de barragens, impossível não lembrar do maior desastre socioambiental da história do país, a tragédia de Mariana. O rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, despejou mais de 52 milhões de litros de lama tóxica e rejeitos, que chegaram a 600 quilômetros de distância. 19 pessoas perderam suas vidas na tragédia, que destruiu vilarejos e deixou milhares de desalojados. Um desastre que acabou engolindo uma cidade inteira. E a mineradora que atuava lá, até hoje, não respondeu à expectativa que foi criada em matéria de indenização e recuperação do meio ambiente. Mas os problemas com barragens no Brasil não são recentes. Piauí, há 10 anos, em 2008, tivemos o arrombamento da barragem de Algodões, uma barragem de 52 milhões de metros cúbicos de água. Tivemos danos materiais e humanos, morreram 9 pessoas. Ainda hoje existem problemas com relação a isso. A situação das barragens brasileiras é realmente preocupante. Segundo a Agência Nacional de Águas, pelo menos 45% das 23 mil barragens funcionam sem autorização oficial. A fiscalização é falha. Pouco mais de 4 mil foram avaliadas e destas, mais de 1.000 foram classificadas como barragens de alto risco. Pensando nisso, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo elegeu a Política Nacional de Segurança de Barragens como tema para a avaliação anual de 2018. O objetivo dos senadores é avaliar se elas estão sendo acompanhadas e se há verba para manutenções que impeçam rompimentos. Tem açudes construídos há mais de 100 anos. Há 80 anos, 70, 60, 50, enfim, barragens são construídas e não são mantidas, quer dizer, não há um trabalho de manutenção e monitoramento dessas barragens. Então, o risco de arrombamento é grande. É uma catástrofe quando uma barragem rompe, porque aquela água toda vai levando tudo que vem pela frente. Então, no entanto, elas são necessárias para poder acumular água para manter as pessoas no período de seca. Então, é preciso que elas sejam melhor acompanhadas, monitoradas, que é para evitar, inclusive fica bem mais barato evitar do que deixar acontecer e reconstruir uma barragem. A repórter Ixchel trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalistas da TV Senado. Segurança pública e reforma tributária devem ser temas discutidos esta semana aqui no Senado. Vamos então conversar sobre a agenda das comissões para esta semana com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Fragoso. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na quarta-feira uma permissão para que órgãos de investigação em todo o país compartilhem informações. Não é isso? Exatamente. Esse projeto que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça é do senador Antônio Anastasia e ele permite que todos os órgãos de investigação das 3 esferas de governo e dos 3 poderes possam compartilhar informações. Essas informações vão ser centralizadas em um banco de dados digital. Isso vai incluir as polícias, os ministérios públicos da União e dos estados, todos os tribunais de conta e ainda as comissões parlamentares de inquérito que forem criadas no Congresso Nacional e ainda nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. O Banco Central, os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, o CAD e os órgãos de fiscalização tributária também são considerados órgãos de fiscalização e também vão alimentar e acessar esse banco de dados de investigações. Essa central de informações vai ser controlada pelo Ministério da Justiça e deve ter o registro de todas as pessoas e empresas que estiverem sob investigação com a respectiva denúncia e ainda que medidas cautelares estão sendo aplicadas. Será crime violar o sigilo dessas informações com pena de 5 a 8 anos de prisão. O projeto também garante o acesso de CPIs a acordos de delação premiada, desde que sejam relacionados à investigação e que as comissões parlamentares tomem medidas para garantir o sigilo dessas informações. Fragoso, na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir especialistas em reforma tributária. Como é que vai ser esse debate?
Exatamente. Essas associações de auditores fiscais apresentaram um documento, criaram um manifesto intitulado Reforma Tributária Solidária, que traz uma série de sugestões, umas premissas para mudanças nos impostos para o próximo governo, baseado no desenvolvimento sustentável e na redução da desigualdade. A ideia é que os especialistas apontam que muitas das propostas que vêm sendo discutidas até agora no debate pré-eleitoral, elas não abordam as principais distorções do sistema tributário e elas também correm o risco de cortar as fontes de financiamento de muitos dos programas sociais. Portanto, entre essas distorções está principalmente a regressividade dos impostos, ou seja, quem ganha mais acaba pagando proporcionalmente menos impostos que as pessoas que ganham menos. Entre as sugestões estão a redução dos impostos sobre o consumo e o aumento da cobrança sobre as rendas mais altas, em especial sobre os lucros e dividendos das empresas. O documento sugere ainda a criação de um fundo para financiamento do bem-estar social. Vão participar desse debate na Comissão de Assuntos Econômicos, que está marcado para amanhã, representantes das Secretarias Estaduais de Fazenda, da Receita Federal, do IPEA e da Confederação Nacional da Indústria, entre outros especialistas. Tá certo, Fragoso, muito obrigado pelas informações. Bom dia para vocês aí na Rádio Senado. Um bom dia para vocês na TV. Nesta segunda-feira, 2 comissões se reúnem. Vamos conferir agora a agenda. Daqui a pouco, às 9 horas, na subcomissão do Estatuto do Trabalho, audiência pública para discutir o sistema sindical no Estatuto do Trabalho. E logo mais, às 6 horas da tarde, na Comissão de Relações Exteriores, haverá mais um debate do ciclo O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. O tema de hoje é o protagonismo chinês e a instabilidade no Mar da China. O Atlas da Violência, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado IPEA, mostrou que o Brasil teve 30 vezes mais homicídios do que a Europa em 2016. Em 10 anos, houve um aumento de 14% no índice de assassinatos no país. 30 assassinatos a cada 100 mil habitantes, um recorde de mortes para o Brasil, mais de 62 mil homicídios registrados no ano de 2016. Os dados são do Ministério da Saúde e foram divulgados no Atlas da Violência 2018, apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil é 30 vezes mais violento do que a Europa. Você tem uma curva crescente nesses anos todos da criminalidade em nosso país. É triste, é indiscutivelmente algo que denigra a imagem do país no cenário internacional. Isso aponta para a importância e a necessidade de nós realmente colocarmos a segurança pública como prioridade. Os dados revelam que houve um crescimento de 14% no número de mortes se comparado com o ano de 2006. A maioria das vítimas são homens e tem entre 15 e 19 anos. O estado com o maior registro de mortes em 2016 foi Sergipe, 64,7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Depois vem Alagoas, com 54,2 e o Rio Grande do Norte, com 53,4. O Rio de Janeiro teve redução de 23,4% em 10 anos, com registro de 36,4 assassinatos em 2016. Já em Santa Catarina, o índice de homicídios foi de 14,2% e em São Paulo também houve redução, 46% a menos de assassinatos em relação a 2006. O estado registrou 10,9 mortes para cada 100 mil habitantes. Os números são muito preocupantes, porque pela primeira vez nós atingimos a marca de 30 assassinatos por 100 mil habitantes, né, que é algo muito elevado, e em termos absolutos superamos a própria guerra da Síria em número de pessoas que foram mortas. Segundo o Atlas da Violência, mataram 2,5 vezes mais negros do que não negros em 2016. A pesquisa revelou também um aumento de 6,4% no número de mulheres assassinadas entre 2006 e 2016. E mais, em apenas 5 anos, os casos de estupro dobraram e mais da metade das vítimas eram menores de idade. Sendo que os perpetradores ou os autores são pessoas próximas às vítimas, são pessoas próximas das vítimas, ou do mesmo grupo familiar, né, ou pessoas próximas, vizinhos, conhecidos, enfim. Eu fico impactada com o Atlas da Violência, mas não adianta ficar impactado. Acho que
que nós temos que pensar a curto prazo, mas temos que começar a exigir dos candidatos a presidente qual vai ser esse projeto para que a gente coíba a violência, diminua a violência, porque só ficar reprimindo, nós já vimos que é enxugar gelo. Nós temos que pensar como dar oportunidade para essa juventude que está morrendo, principalmente a juventude da favela, a juventude negra, a juventude que não tem oportunidade. Uma falta de comprometimento político, né, com o enfrentamento, né, não apenas da questão da redução dos homicídios, mas também em termos de políticas públicas de segurança, né, e aquelas que atinjam inclusive a questão de gênero. E o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cássio Rosa, conversou com a jornalista Dinalva Ferreira sobre os números do Atlas da Violência. Ele afirmou que no Brasil há um verdadeiro extermínio entre os jovens de 14 e 29 anos. Cássio, mais de 62 mil mortes violentas em 2016, 30 assassinatos para cada 100 pessoas em média. O que esses números mostram para a gente? Onde a gente está falhando? Bom, esses números são muito tristes, antes de mais nada, né? Eles são dignos de que nós possamos realmente parar e pensar e até nos envergonharmos desses números, né? Como brasileiros, inclusive. Esses números, eles refletem uma falência, claro, né, das políticas que a gente vem implantando, as políticas públicas que a gente vem implantando nos últimos anos relativas à área de segurança pública. Friamente falando, não dá para negar que esses números mostram o quanto nós não estamos conseguindo lidar com essa questão da criminalidade. Estamos vendo os números piorarem numa série histórica que já vem há anos, né? Infelizmente, a gente, todos os anos, traz um pouco de esperança na hora de divulgar dados, pensando que, de repente, a gente vai perceber uma pequena inflexão dessa curva no sentido de decrescer esses números. Nós viemos aí, dos últimos anos, de 55, depois 58, agora 62, né, mil por ano, e é mais do que uma guerra civil, né? Praticamente, que acontece no país como um todo. E isso só traz ainda mais essa sensação que a gente vive, né, nas próprias ruas e que todas as pessoas falam, que é a sensação de insegurança, né? Você acha que faltam recursos? Olha, os recursos, eles realmente talvez não sejam tão abundantes, mas nós temos problemas de gestão. Nós costumamos dizer também que a gente não simplesmente gasta pouco, mas a gente gasta mal. Então, é preciso trabalhar com inteligência inclusive em outras áreas, como a área policial e na área de gestão. Saber aonde fazer a alocação desses recursos, né? E implantar políticas que sejam realmente políticas públicas voltadas não apenas para a repressão, mas também para a prevenção, né? Trabalhar questões como educação, como acolhimento dos jovens no mercado de trabalho, né? Também você pensar em ações preventivas em todos os níveis, como o nível municipal, o nível estadual, o nível federal. Nós temos muita coisa a fazer, muita coisa a melhorar e, sem dúvida, esses números trazem para nós um grande desafio. Muito do que se aprova aqui no sentido de endurecer penas. Na sua opinião, isso ajuda a resolver? Olha, o Fórum tem alguns estudos e a gente sabe que, muitas vezes, o endurecimento das penas, ele também alimenta uma política mais geral, que é uma política que também, na nossa opinião, não vem dando certo, que é a política de encarceramento em massa, né? Se a gente for falar da questão, por exemplo, prisional, é um outro problema imenso que nós temos para lidar, né? E aí a gente tem que parar e pensar, está dando certo essa política de meramente você aumentar, endurecer penas e fazer sempre o encarceramento? Se a gente for olhar friamente para os números, também é algo que não está dando certo.
né? É claro que, pontualmente, você pode, de repente, rever aquilo que a própria sociedade considera um crime um pouco mais grave, rever uma pena. Isso é normal. Essas mudanças, por exemplo, da percepção que a gente tem em relação às penas, ela é natural que ela mude ao longo do tempo. Isso acontece não só no Brasil, como em outros locais. Você tem, muitas vezes, crimes que não existiam, passando a ser tipificados, passando a ser considerados mais graves. É natural isso. Mas, particularmente, se isso tivesse adiantado também na reversão dos números, tivesse tido uma grande influência, isso já teria acontecido. Acho que a gente poderia, pelo menos, fazer essa autocrítica, né? Sim. E qual seria a solução? Como sair desse estado? Bom, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa realmente levar muito a sério a questão da segurança pública, né? Pensar que esses números, eles nos trazem muito incômodo. Não banalizarmos essa violência que faz parte hoje do nosso cotidiano, né? Essa ideia de que somos um país de paz, um país tranquilo, ela há muito tempo tem deixado de fazer parte do nosso cotidiano, né? Primeira coisa, acho que é priorizar o assunto, né? Discuti-lo onde ele tem que ser discutido, mas procurar implementar, criar programas, né, que realmente tentem lidar, e não com a preocupação de resolver isso no dia seguinte, mas preocupações a médio, a longo prazo, né, para que a gente possa realmente começar a reverter esses números. Acho que não existe outro caminho, né? Isso passa por questões relacionadas a, inclusive, outras áreas, né, que são prioritárias, como a área da educação, até a área da saúde, a área da criação de empregos, a redução das desigualdades. Isso é outra coisa muito importante também, né? Para que a gente possa ter cada vez menos crianças e jovens vulneráveis a esse verdadeiro extermínio, que é o que a gente pode chamar, né, o que vem acontecendo com a nossa juventude entre 14 e 25 ou até 29 anos, que são as pessoas mais expostas a essa mortandade que a gente traduz através do Atlas com os números que a gente tem discutido essa semana. Mesmo porque, se a gente não resolver esse problema, é toda uma geração aí que vai estar perdida nos próximos anos, né? Sem dúvida. Nós já podemos entender isso como quase como um extermínio de uma geração, né? E isso, em algum momento, vai trazer até outros reflexos socioeconômicos, porque se você pensar que nós temos uma população, por exemplo, que vem envelhecendo, como é natural, né? Nós estamos mudando a nossa pirâmide etária ao longo do tempo, essas pessoas vão fazer falta um dia no nosso mercado de trabalho, até como força motriz, como força de trabalho, né? E aí a gente tem que pensar nesse assunto realmente de uma forma mais ampla e realmente priorizar esse assunto. Eu acho que isso não tem outra forma de lidar, a não ser pensar em realmente fazer essa mudança, né, do ponto de vista do que nós podemos fazer em relação a esse assunto. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.